Bom dia, feliz sábado a todos vocês. Estou com muita saudade, viu? De nos vermos novamente na igreja. Sei que esse momento de pandemia está nos distanciando, né, de um culto mais próximo, mas como se dizia que na rede social as pessoas estão mais juntas, então creio que neste momento nós estamos mais juntos, mais conectados. E também essa oportunidade de que a mensagem alcance não só as quatro paredes da igreja, mas também alcance de uma forma mais global, de uma forma mais geral, através das redes sociais, como o Facebook, como o Instagram, né, como no próprio YouTube, onde realmente está sendo transmitida essa mensagem. Né? Obrigado pelo convite que me foi feito de ser, né, o mensageiro desta manhã. Não vim trazer um sermão, não é? Mas vim trazer uma reflexão de uma das experiências realmente vividas por Jesus aqui, enquanto ele esteve aqui nesta terra. Vim trazer reflexão de uma cura, que está aqui em Marcos capítulo 2, verso 1 em diante. Eu vou ler, tá? Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram irado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o lençol em que jazia o doente. Versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Eu fiquei analisando, refletindo sobre esta passagem e me parece que essa cura que Jesus realizou, esse milagre que Jesus realizou em primeira instância na vida daquele paralítico, parece que ela contrariou todas as expectativas das pessoas que se encontravam ali, né? Se você analisar algumas outras curas em que Jesus realizou, a gente vê um cego se dirigindo a Jesus, ou Jesus se dirigindo ao cego. Em seguida, o cego era curado, né? Você percebe que Jesus foi ao encontro de um leproso, ou leprosos foram ao encontro de Jesus, e em seguida esses leprosos foram curados. Mudos, surdos, seja quais forem as suas dificuldades ou as suas limitações, eles iam até Jesus, e a Bíblia diz que, baseado naquilo que eles pediam, de acordo com as suas necessidades, aparentemente, né, eles eram curados. Mas o que a gente percebe aqui, e o texto fala claramente de que era paralítico, e além de tudo a prova, né, da sua paralisia é que este homem ele foi conduzido por homens, não é? E que tinham dificuldade de entrar à porta. Aqueles homens tiveram toda dificuldade de colocar aquele paralítico através do eirado, e agora aquele homem estar diante de Jesus, e o que todos poderiam imaginar naquele momento é, nas suas primeiras palavras: Filho, levanta-te e anda. E de repente eles veriam aquele paralítico se levantar, e assim eles iriam glorificar a Deus, porque a real necessidade do paralítico foi realmente satisfeita. A cura da sua paralisia. Mas o que me chama a atenção é que Jesus não falou isso para o paralítico. Falou: olha, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Duas coisas me chamam a atenção aqui, não é? A primeira é que Jesus ele olha para os homens que estavam no eirado. Olhou para eles, e Jesus, percebendo a fé, percebendo a coragem, percebendo o esforço, né, uma fé que realmente levou à ação, disse para o paralítico, né, os seus pecados estão perdoados. Na verdade, a cura imediata que Jesus realizou na vida daquele paralítico foi um perdão. E o perdão, Jesus viu olhando para aqueles homens. Peraí, mas
não é? Olhando para aqueles homens. Se você continuar o texto, Jesus é questionado por este perdão, por esta cura em que ele realizou. Jesus é questionado pelos fariseus, pelas pessoas que estavam ali. E em seguida, se você olhar o versículo 19, diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar, ele disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Duas curas são realizadas ali. A primeira, não é, está relacionado ao pecado em que Jesus olhou para aqueles homens. Em seguida, pela balbúrdia que aconteceu ali, pelas pessoas estarem questionando, aquele paralítico foi curado da sua paralisia exatamente por causa da hipocrisia daqueles fariseus. Incrível, não é? Mas se você me perguntar, o que aquele paralítico realmente estava mais precisando? É óbvio que na qualidade de qualquer pessoa que tem suas limitações físicas, claro que ele queria andar, não é? Claro que ele queria trabalhar, se locomover e não ser um peso para os seus amigos, nem tampouco ser um peso para a sua própria família. É lógico. Mas o que a gente entende sobre Deus, não é? Sobre o amor de Deus, ele trabalha mais no campo da real necessidade. Nem todas as pessoas boas, nem todas as pessoas realmente felizes, elas são pessoas que não têm paralisia. Existem muitas pessoas com todas as suas faculdades físicas perfeitas e, no entanto, elas vivem, são limitadas psicologicamente, espiritualmente, ao contrário de muitos outros que têm suas limitações físicas, mas, no entanto, elas são muito mais úteis, elas são mais felizes, elas são mais tranquilas, não é? E eu quem me ver aqui, Jesus, ele deu o perdão ao paralítico, porque ele viu que no paralítico essa era a sua maior, era a sua real necessidade. Mas por que Jesus olha para os amigos deles, daqueles homens, e por causa disso perdoou os pecados? Sabe por quê? Exatamente porque aqueles amigos conheciam a real necessidade do paralítico e não levou aquele paralítico para Jesus apenas para ser curado da sua paralisia. Aqueles amigos, eles conversavam com o paralítico e sabiam do que trazia transtorno para a sua vida. Aqueles amigos, não é, eles conversavam com o paralítico e sabiam do que perturbava realmente a sua alma. E para que aquele paralítico pudesse ser feliz, não é, pudesse ter uma vida mais tranquila, aqueles homens levaram o paralítico até Jesus. Esses são realmente os verdadeiros amigos. São pessoas que conheciam. Quando as pessoas andam ao seu lado e não sabem do que realmente você precisa, não é? Quantas pessoas às vezes, não é? Ali quem sabe um vizinho seu morreu de fome e você nunca soube de que lhe faltava realmente o alimento, não é? Essa é a questão. E no entanto, os fariseus, eles não sabiam do coração do interior daquele homem, apenas viam que ele precisava de uma cura e praticamente obrigou Jesus a isso. Queridos, aquele paralítico, ele foi realmente curado da sua paralisia espiritual. Não é? Claro que a paralisia física, ela é um fruto do pecado. Porém, não é? A cura que Jesus ofereceu a ele, o perdão, está relacionado à culpa. Então, a culpa é a pior de todas as paralisias que o ser humano pode ter. Não é? A culpa, ela dá um fim nos seus sonhos, não é? Acaba com os seus anseios. Eu estive estudando sobre duas palavras interessantes, elas até parecem serem parecidas, não é? Acumuladores e colecionadores. Quem são realmente os colecionadores? Colecionadores são aqueles que realmente guardam, acumulam objetos de valor, como existem os colecionadores de selos, colecionadores de moeda. Por exemplo, o museu é um colecionador, né? É um colecionador de livros. Né? A biblioteca, por exemplo, é uma colecionadora de livros. O museu, no caso, pode guardar antiguidades, que isso pode trazer história, pode ser útil e tem realmente um valor muito interessante para a pessoa em si que coleciona, como também uma instituição que tem uma contribuição para a própria sociedade. Porém, o acumulador,
não é? Não deixa de ser uma doença, que chama uma compulsão, em que as pessoas guardam objetos, tudo que vê e talvez não sabe nem a sua necessidade, mas ela guarda, e às vezes a sua casa fica empilhada de objetos que para nós não tem necessidade. E por que essas pessoas realmente acumulam isso, né? Elas acumulam exatamente porque elas não têm confiança, elas não têm perspectiva de vida e acham que aquele papel ali, né, ou sei lá, aquele lápis, aquela lata velha, algum dia, lá no futuro, vai ser útil para alguma coisa. E por essa razão ela não consegue se desprender e aí elas precisam de realmente ter um acompanhamento psicológico ou quem sabe futuramente um acompanhamento psiquiátrico, vai precisar de psicoterapia, precisar de medicamento, etc., para que ela possa ter uma visão do que é necessário, do que é bom, e assim se desprender daquilo que realmente é desnecessário. Tá? Então, a Bíblia nos diz que nós precisamos guardar dentro de nós aquilo que é bom. Né? Com certeza a culpa, né, trazia outros transtornos para a vida daquele realmente paralítico, e Jesus foi exatamente no âmbito da sua necessidade. Filho, isso me chama a atenção, a forma com que Jesus chama aquele paralítico. Filho, né? Jesus aconchegou para um laço mais familiar. Jesus o abraçou e falou assim, olha, você é filho. Jesus se portou como um pai que entende a sua maior e real necessidade. É possível que você esteja procurando Deus porque você está com enfermidade física e relacionado a isso você tem uma outra necessidade. E às vezes Deus cura muito mais da sua real necessidade e você questiona porque Deus não deu aquilo que você realmente pediu, tá? Porque realmente Deus sabe da sua real necessidade. É como se vai a um médico com um problema e de repente o médico diz, olha, vamos fazer uma bateria de exame e descobre que o seu problema é um outro e vai cuidar daquele outro problema. Tá? E a Bíblia nos apresenta alguns conselhos aqui, por exemplo, o livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, né? Ali diz que nós precisamos ser colecionadores. Né? Ele diz assim, eu quero trazer à memória tudo aquilo que pode me dar esperança. Trazer à memória o que me pode dar esperança. Não é? Há um texto de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Eu vou até mostrar também para você esse texto aqui. Filipenses 4, versículo 8. E diz que nós precisamos ser colecionadores. Não é? Capítulo 8. Aqui acabei de encontrar. Diz assim, em que pensar, tá? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, olha, verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é bom ou de boa fama, não é? Se alguma virtude há, se algum louvor existe, isso ocupe o vosso pensamento, não é? Isso ocupe o vosso pensamento. Jesus ele sabe disso. Não é? Por essa razão a Bíblia nos aconselha a guardar. O salmista Davi, ele falou, se não me engano, acho que no Salmo 119, ele falou assim, olha, guarda no coração as tuas palavras, não é? Ou há um conselho, não é? De guardar no coração a palavra de Deus para que possa não cometer pecado. Ou seja, nós precisamos guardar, nós precisamos colecionar a palavra de Deus, nós precisamos colecionar coisas boas, porque isso realmente pode nos direcionar psicologicamente, emocionalmente e, acima de tudo, espiritualmente, a sermos pessoas boas, a termos capacidade de termos uma visão da vida e sabemos realmente como agir e, sobretudo, para sermos felizes. Que isso que realmente Deus quer de nós, que nós sejamos felizes. O capítulo 4 do livro de João, né, diz que Jesus ele se dirige à cidade de Samaria e ali, não é, ao meio-dia se dirigiu uma mulher junto a um tanque, não é, ali de Samaria, e Jesus começa a conversar com aquela mulher. Jesus então pediu que os discípulos se afastassem dali, porque ele queria ter uma conversa que talvez os discípulos não iriam compreender, não iriam entender, pelo fato de haver preconceito entre diálogo público entre homem e mulher e também entre judeus e samaritanos. Jesus então fala para eles, olha, vão comprar alimento. E eles todos saíram para comprar alimento. Esse é um fato interessante, né? Jesus não mandou alguns, mas despediu a todos. E agora, naquele exato momento, ao meio-dia, chega aquela mulher junto
aquele tanque ali de Samaria, o poço de Jacó, e Jesus começa a conversar com a mulher. Isso era estranho. A mulher, então, a princípio, não travou aquele diálogo pelo fato de ser mulher e Jesus homem. E Jesus pede água. Em seguida a mulher assim, olha, como pode você pedir água a mim, sendo que eu sou samaritana, etc, etc. E Jesus então fala para ele, olha, se você realmente soubesse quem eu sou, não é? Se você realmente conhecesse a mim, você não somente me pediria água, não é? E agora Jesus assim, olha, como você pode me oferecer água se o poço realmente é fundo? Jesus começa então a conversar com ela, não é? E depois que ela entende do que se trata ali, da pessoa que estava ali, ela então pede, eu quero desta água então que o Senhor tem a oferecer, que venha realmente satisfazer a necessidade do meu interior, da minha mente. A mulher estava abarrotada de coisas que realmente não faziam bem para ela, que traziam dificuldades, que geravam preconceito com a própria vizinhança. A mulher tinha uma trajetória de erros na sua vida e toda a sua trajetória estava acumulando dentro da sua própria mente, não é? E agora Jesus diz assim, tudo bem, não é? Eu vou dar para você. Agora é o seguinte, você vai e chama o teu marido, não é? E aquela mulher diz assim, Senhor, eu não tenho marido. E agora é curioso que Jesus revela, né, que conhece realmente toda a trajetória daquela mulher, quando diz assim, realmente, você não tem marido, porque 5 maridos você já teve, e esse que você tem não é seu marido. Né? Parece que aquela mulher era uma colecionadora de maridos, não? Não é? Mas, muito mais do que colecionadora de maridos, não é? Aquela mulher ela era acumuladora de fracassos, né? Ela acumulava fracassos na sua vida, de culpa, de quem sabe de relacionamento com pessoas, quem sabe com as mulheres desse marido, os familiares desse marido, os transtornos que realmente ocasionava por consequência de infidelidade, etc, que acontecia realmente na vida daquela mulher. A realidade é que a Bíblia nos apresenta o seguinte, que Deus conhece a sua real necessidade. E o perdão, não é? Ela tem um potencial de resolver todos esses problemas. E Jesus agora nos fala no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 3. Ele diz assim, estou à porta e bato. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu acho esse verso muito interessante, porque Jesus ele poderia realmente abrir a porta, arrombar a porta, entrar na casa, mas a Bíblia diz que primeiro ele chama, ele bate. Se porventura alguém ouvir, sei lá, é possível que realmente dentro dessa casa esteja com um som muito alto. Vocês perceberam enquanto eu estava aqui gravando, né? Passou carros aí, etc, fazendo algum barulho, e às vezes realmente isso incomoda, né? Mas é possível que os sons estejam altos. É possível que essa pessoa esteja com barulhos na sua vida e não consegue ouvir a voz meiga e suave de Jesus. O outro ponto também é que ele bate a porta. E eu vi 2 imagens interessantes sobre este verso. A primeira, o pintor, ele pintou a porta pelo lado de fora da casa e Jesus batendo ali, chamando, e ele percebe que não tinha uma maçaneta. E alguém perguntou, mas como você pode fazer uma pintura tão perfeita? E já viu porta sem maçaneta? Ele falou assim, mas a porta do interior do ser humano, a maçaneta é pelo lado de dentro, porque quem abre é o ser humano. Então Jesus ele bate. Você precisa realmente abrir. E a outra imagem que eu achei muito interessante, fiquei curioso, é da imagem da porta pelo lado de dentro, não é? E uma das imagens que eu vi, ela estava abarrotada com sujeiras, com móveis quebrados, com coisas que realmente sem necessidade. Essa casa estava abarrotada de tantas coisas, tantas sujeiras desnecessárias que impedia de que essa porta realmente fosse aberta. Querido, às vezes nós não conseguimos abrir a porta para Jesus exatamente porque existe um abarrotado de sujeira, um abarrotado de coisas desnecessárias que impede de que você realmente abra a porta do coração para Jesus. E às vezes nós precisamos, queridos, abrir a janela e jogar essas coisas para fora. Sabe, se no texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus ele não consegue, ele só entra se você abrir, mas você pode pedir a um agente que é o Espírito Santo, entre
O Espírito Santo ele pode entrar e pode ajudar você a limpar toda a sujeira da sua casa. Pode ajudar você a tirar, quem sabe, tudo aquilo que está impedindo você de abrir a porta. Em seguida o Espírito Santo diz: agora é você que vai abrir a porta, para que Jesus realmente possa entrar na sua vida. Então, o trabalhar do Espírito Santo é dentro da mente. O Espírito Santo tem este potencial de fazer isso, de limpar a sua mente, de fazer você realmente sentir a real necessidade. Afinal, Jesus disse que o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando você se convence do pecado, isso mostra de que você está descobrindo a sua real necessidade. Não é uma casa nova, não é um carro novo, não é quem sabe você cuidar da sua aparência física de uma forma compulsiva e você gastar dinheiro com silicone, com isso, com sobrancelha, com tudo isso. Não que isso seja errado. Tá? Mas talvez você esteja mostrando, quem sabe, externar na sua aparência e tentar esconder um furacão que está dentro de você. Foi por isso que Jesus olhou para aqueles amigos e percebeu que aqueles amigos entendiam muito bem do que estava no coração. Que amor, hein? Eu acho que o texto fé, ele é muito pouco. Jesus percebeu o amor daqueles homens, porque conhecia a necessidade do paralítico. Eles levaram exatamente a Jesus, porque queria que Jesus ajudasse no turbilhão, e o que na verdade estava trazendo um transtorno para o paralítico, queridos, era o pecado. A culpa estava trazendo uma paralisia naquele homem. E Jesus agora diz: filho, os teus pecados estão perdoados. É lógico que aquele homem saiu curado até fisicamente, mas se não fosse curado fisicamente, aquele homem iria sair daí como a pessoa mais feliz da vida, estaria realizado. E neste momento eu quero fazer um convite para você. Primeiro que você faça uma avaliação da sua vida, e se você não descobriu sua real necessidade, peça ao Espírito Santo para que revele. Peça ao Espírito Santo para que faça você convencer daquilo que você realmente precisa e necessita. Em seguida, peça para que Ele ajude você a tirar essas sujeiradas da sua vida, esse acúmulo. E o convite que Jesus faz para você. E eu quero encerrar então minha mensagem de hoje com o convite que Jesus faz no livro de Mateus capítulo 11. Olha o barulho. Mateus capítulo 11, do verso 28 até o versículo 30. Que diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está aqui, queridos, pedindo para que você faça uma troca dos acúmulos de sujeira da sua vida que está sobrecarregando, e você passa então a tomar o jugo de Jesus e colecionar coisas boas em sua vida, porque o jugo de Cristo é suave e o fardo de Jesus é leve, porque você vai trazendo para você tesouros maravilhosos. E Ele pede para você que não acumuleis tesouros aonde a traça e o ferrugem corrói, aonde os ladrões escavam e roubam, mas que você colecione tesouros, que acumule tesouros, que o garanta a você a vida eterna. É isso que Ele está pedindo para você. Peça ao Espírito Santo para que faça esse convite ao Espírito Santo para que possa fazer esse trabalho na sua vida. Porque sobretudo, queridos, Jesus quer que você seja feliz nesta vida, mas acima de tudo que prepare você para a vida eterna, onde Ele vai estar esperando você de braços abertos. Jesus quer dar um abraço em você. Jesus quer que você seja feliz eternamente. Deus te abençoe.